Fala galera, tudo bem? Vamos falar sobre solução tampão. A gente começa com uma figura aqui, ó, do sangue. Vocês fazem ideia de qual que é o pH do sangue? Será que esse pH do sangue pode variar bastante, pode variar pouco? Olha aqui, ó, já respondo para vocês. O pH do sangue, ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. Você olha para isso e fala assim, meu, uma variação de pH muito pequena. E essa variação de 0 a 1, no pH, qualquer ácido forte ou base forte que fosse adicionado no sangue, iria ter um grande problema. Só que isso não acontece porque o sangue é uma solução tampão. E vamos ver o que é essa solução tampão. Então vamos ver a definição dessa solução tampão. O que é essa solução tampão? É uma solução onde o pH permanece praticamente inalterado. Então eu posso adicionar quantidades de ácidos e bases e esse pH não se altera. Quais são os tipos que existem? Né? Existem dois tipos. O ácido, né? O tampão ácido e o tampão básico. O tampão ácido ele é formado por um ácido fraco, importante que seja fraco. Então eu tenho aqui o HA. E esse sal solúvel, ele tem que ter um ânion comum. Aqui o cátion tanto faz, eu coloquei o sódio porque o sódio geralmente ele é solúvel, mas poderia ser qualquer outro sal com esse ânion solúvel. Então a gente tem um ânion comum, tanto do ácido fraco quanto do sal solúvel. E a minha solução tampão básica, ela é formada por uma base fraca, mesmo raciocínio, e um sal solúvel com o quê? Com um cátion comum agora, né? Então tem a minha base. Esse aqui é o nosso cátion. O cátion tem que ser igual tanto na base quanto no sal para a gente formar essa solução tampão. O exemplo típico que vai aparecer em muitos exercícios é a solução tampão do sangue, que é o mesmo equilíbrio que pode aparecer com dos oceanos, algo do tipo também. Vamos ver agora, então, como que é o funcionamento dessa solução tampão. Então, se eu tenho um ácido fraco, ali ó, com o HA, quando ele entra em equilíbrio, o ácido fraco, uma pequena quantidade só, isso vai transformar em H+, e A-. Uma solução tampão é formada pelo ácido fraco e uma base conjugada, né? Ou seja, um sal formado com o ânion desse ácido. Então, vou adicionar um sal, sei lá, NaA, que vai aumentar a minha quantidade de A-, né? Vai aumentar a minha quantidade do ânion aqui. Muito bem, está formada minha solução tampão. Ácido fraco, base conjugada, que é o sal com o meu ânion desse ácido. Agora vamos ver o que acontece quando eu adiciono um ácido forte. Quando eu adiciono um ácido forte, a quantidade de H+ vai aumentar. Aumentando a quantidade de H+, vocês concordam comigo que iria alterar o pH. Mas o que acontece aqui que faz esse pH não se alterar? Como ele é um ácido fraco, a tendência é de ele ficar junto, protonado. Então, esse A- aqui, que está em excesso, vai se juntar com esse H+ que foi adicionado, deslocando o equilíbrio, ou seja, deslocando o equilíbrio aqui para a minha esquerda, e a quantidade de H+ que está no sistema permanece praticamente inalterado, certo? E se for o contrário, né? E se eu adicionar uma base fraca aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Se eu adicionar uma base forte, aqui no caso, na verdade, o que vai acontecer com a minha quantidade de H+? Ela vai diminuir. Só que aí não vai ficar assim, né, no equilíbrio. Diminuindo a minha concentração de H+, eu vou deslocar meu equilíbrio no sentido dos produtos. E como é um ácido fraco, vai aparecer uma pequena quantidade de H+. E como que funciona para a gente conseguir calcular o pH de uma solução tampão? A gente vai ter que usar aquela velha tabelinha lá, início, reagir e equilíbrio. Então a pergunta, ó, qual é o pH de uma solução tampão formada por 1 mol por litro de HA e 0,1 mol por litro de NaA. Lembrando que o NaA ele vai ser o quê? Ele vai ser um sal solúvel. Então, o meu NaA ele vai acabar formando o Na+ e o A-. Como ele é solúvel, todo esse 0,1 mol que eu tenho do meu sal, ele vai se converter totalmente em Na+ e A-. Então, a minha concentração no início de A- é de 0,1. Do meu ácido, que ele deu a concentração,
é de 1 mol por litro e de H+, é 0. Então ele vai reagir um tanto, não sei quanto, vou colocar X, vai formar X de H+, e vai formar X de A-. No equilíbrio eu vou ter o que então? Eu vou ter A menos X, X, e aqui 0,1 mais X, né? Estou formando mais A menos. Muito bem, a gente sabe que o nosso Ka é igual à concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. O meu produto é H+, e A-. E aqui o meu reagente é o HA. Beleza? Agora vamos pensar aqui, ó, o que reagiu. Aqui a gente está falando de um ácido fraco. Ó. O Ka dele é de 10⁻⁴. Então a quantidade que vai formar de H+, ela vai ser bem pequenininha. É um ácido extremamente fraco. Então se eu tenho a quantidade de ácido menos do que é formado de X, você concorda comigo que esse X aqui perto de 1, ele vai ser desprezível? Desprezível. Então ele vai ter uma quantidade bem pequenininha. Então a gente pode cortar esse X. E é o mesmo raciocínio aqui, né? Ó, a gente pode cortar esse X também, porque esse número é bem pequenininho, perto de 0,1. Então substituindo os valores aqui, ó, a H+ vai ser X, A- vai ser 0,1 e HA vai ser 1. E o meu Ka aqui é 10⁻⁴. 10⁻⁴. Então, substituindo os valores aqui, eu vou ter 10⁻⁴. Vai ser igual a X vezes 0,1 dividido por 1. Passo 0,1 para o outro lado dividindo. O meu X é 0,1 é 10⁻⁻1. Então, o meu X é igual a 10⁻⁻3. E isso daqui é a minha concentração de H+. Portanto, o meu pH é igual a 3. Certo? Então, vamos ver como que funciona o sistema tampão do sangue. Aqui a gente tem o nosso pulmão. O pulmão é responsável pela troca gasosa das nossas células, né? Entra oxigênio e libera CO2. E o gás que eu quero falar com vocês é do CO2. O CO2, quando ele entra em contato com a água que tem no sangue, tem na mucosa do pulmão, ele acaba formando o nosso ácido carbônico. O ácido carbônico ele é um ácido fraco. É um ácido fraco que entra em equilíbrio e acaba formando o H+ e meu bicarbonato. Tendo um ácido fraco apenas, eu não tenho um sistema tampão. Eu preciso ter o quê? Além do ácido fraco, um sal que tenha o ânion, né? Principalmente o ânion, que forma esse ácido. Então, eu preciso ter uma fonte de íons bicarbonato. Tendo uma fonte de íons bicarbonato, eu tenho um sistema tampão. E os íons bicarbonato, ele vem da onde? Ele vem do rim. Então, aqui tem o íons bicarbonato e tem um ácido fraco. Então, esse é meu sistema tampão do sangue. E se não fosse esse sistema tampão, se a gente, por exemplo, respirasse um ar poluído, onde a concentração de CO2 é muito alta, ou só se segurasse a respiração, o que aconteceria com a minha concentração de CO2? Ele aumentaria, deslocaria o equilíbrio aqui para a direita, aumentaria a concentração de ácido carbônico, o que desloca esse outro equilíbrio para a direita também, e aumenta a concentração de H+, e aí meu sangue ficaria ácido, só de respirar, né, um ar poluído ou segurar a respiração. Imagine isso, né? Como já teria alguns problemas de saúde só de segurar a respiração. Mas como a gente tem aqui uma grande quantidade de íons bicarbonato vindo do rim, né, o aumento quando tem uma concentração alta de bicarbonato, ele acaba deslocando aqui, ó, para o lado dos reagentes e entrando em equilíbrio. Então é assim que funciona o sistema tampão do sangue. Beleza? Deu para entender? Vamos fazer um exercício agora aqui na sequência. Então, exercício 37. Ele fala que a água do oceano aqui, ele tem uma alta concentração de íons. E esses íons são o bicarbonato e o carbonato, certo? E falou do pH também, né? Que tem a água do mar ele tem um pH entre 8 e 8,3. Em contrapartida, ó, as águas do rio, né, ao contrário, apresentam concentração muito baixa de íons e substâncias básicas. Por isso que seu pH é em torno de 6. E fala que a alteração significativa do pH das águas do mar e dos oceanos
pode alterar as composições químicas. Então, pode precipitar, pode dissolver sólidos suspensos ou sedimentos. Tá. Vamos ver o que ele está perguntando. Ó. Então, ele fala que a composição do oceano é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois o oceano... Então, as águas do oceano é menos afetada, certo? Pelo lançamento de efluentes ácidos. Vamos ver por quê. Ó. Tem grande quantidade de cloreto de sódio. Sim, a água do mar, do oceano, tem grande quantidade de cloreto de sódio. Mas isso não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver com alteração de pH, né? Facilitador ou dificultante. Vamos para o B aqui. Ó. Contém um volume de água pura menor do que nos rios. Eu não sei o que ele quer dizer, porque assim, no rio nem no oceano tem água pura ali, né? Ele já é uma mistura, tanto no rio quanto no oceano. Então, tá estranho isso aqui, mas vamos pular. Possui pH ácido. Então, o oceano, ó, ele falou, pH entre 8 e 7, é básico. Então, nada a ver isso aqui, né? Não sendo afetados pela adição de outros ácidos. Mesmo tendo pH ácido, se alterar mais, colocar mais ácido, né? Se for um ácido numa concentração maior, o pH ele vai diminuir. Então, não tem nada a ver. Vamos para o D. Tem formação de íons carbonato, favorecido pela adição de ácido. Então, olha aqui o equilíbrio. Ó. Quando eu adiciono ácidos aqui, ó, eu desloco para onde? Para o bicarbonato, e não para o carbonato. Né? Então, ela é desfavorecida. Então, não é. Apresenta um equilíbrio químico entre os íons carbonato e bicarbonato que atuam como sistema tampão. Sim, né? Sim, ele fala aqui ó, que tem alta concentração desses íons. Então, se eu tenho bastante do íon carbonato e bastante do íon bicarbonato, ele acaba formando um sistema tampão, né? Esse aqui como sendo ácido, esse aqui como sendo íon, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Na sequência, a gente tem 4 exercícios. Temos exercícios aqui muito bons, hein? Tem que ter uma interpretação bem grande, mas são exercícios bacanas. Tentem fazer, né? Caso consiga fazer tranquilamente, vá ao próximo vídeo. Caso tenha dificuldade, assista a correção e não se esqueça de inscrever no canal aqui em cima. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.